Muito bem, estamos aqui para mais uma dissecção metálica. E qual será a banda de hoje? A dica é que essa banda já teve vários álbuns lançados aqui no Brasil, mas quando ela mudou de nome, né? A banda da Noruega, que segue uma linha aí, um prog metal, né? Se você nunca ouviu falar do nossos amigos, né, do Beyond Twilight, eles antes se chamavam apenas Twilight, né? E o Twilight, então, uma banda que lançou aí 2 álbuns, um EP, antes de trocar de nome, né, passar para Beyond Twilight. Eu não sei se a mudança foi em relação aos integrantes ou ao som, né? Porque existe essa diferença no som dos caras, né? O Beyond Twilight é realmente totalmente prog, né? Prog metal, enquanto Twilight tem algumas variâncias aí que nós vamos discutir, que nós vamos dissecar esse álbum que nunca saiu no Brasil, o Eye for an Eye. Ele tem algumas coisas bem interessantes e nós vamos começar então a falar dele aí pela capa, né? Uma capa bem original, né? Um garotinho aí, uma pessoa de boca aberta e uns atuns aí entrando, né, pela boca. Então, Eye for an Eye, né? Não sei porquê, então Mouth for a Mouth, né? Mas enfim, vamos lá falar um pouquinho dessa banda norueguesa, né? E aí começa aqui já a destrinchar esse álbum. Uma coisa interessante aí de cara é que esse álbum é uma segunda versão, né, estendida do álbum original, tá? Ganhou umas faixas a mais aí. Então a faixa Salem Struck by Destiny, as 2 primeiras não estavam na versão original, são faixas bônus. Interessante isso, né? Colocar 2 faixas bônus na frente, né? E as restantes a gente tem algumas trocas de nome, né? Come Night, Come Evil, ela se chama nesse álbum Ghost, e depois entre parênteses está o título original. E Sol, Wet Luna trocou realmente o nome para Helios, né? Que é a mesma coisa, né? Helios, Sol, Sol, Wet Luna, mais ou menos isso, né? Helios significa Sol. Tá? Na formação da banda a gente tem aí basicamente 2 caras, né, que são responsáveis aí pela criação do álbum, né? O Mick Darf, que pega aí baixos e guitarras, né, deve estar ligado à construção, à composição de quase todas as músicas, assim como o Finn Zirley, né, o tecladista. Tá? E acompanhando eles temos o Anders Engberg, excelente vocalista, tá? Mas uma coisa interessante, meio que ele não está constando lá no Metal Archives como ex-membro, tá? Embora ele esteja como vocalista do álbum, mas não está como ex-membro, não sei se rolou algum estresse aí entre eles, tá? E é um vocalista que, passou por um monte de banda, né? Tocou no Lion Share, né? No Therion ao vivo, com o Tony Martin. Então, um cara assim, no Sorcerer, né? O vocal do Sorcerer é uma banda bem conhecida, tá? Temos o Thomas Freden na bateria, também tocou uma banda bem conhecida que é o Destiny, né? Entre outras bandas. Então, uns caras que tem uma boa categoria, uns caras que tem, né, um bom background aí, né? Faltando falar do outro guitarrista, o James Trent, que também tocou aí no Zenith, Verdict, né, Notre Dame, algumas bandas assim de categoria menos conhecida, mas com bastante experiência, né? Esse lançamento foi pela Sigul, né? Então é uma subsidiária aí já francesa, né? E essa versão do álbum então ficou diferente. E quais seriam as outras versões, né, desse disco? Então vou mostrar para você aqui, ó, a primeira versão lá de 94, né, do Eye for an Eye, e a versão também de 94 na Itália e depois relançada em 2002, tá? Acredito eu que a versão que eu estou mostrando aqui, a original, né, a capa azul, é a mais bonita, a capa mais bonita em relação a essas outras 2 versões aqui, tá? Então, é um álbum estranho, né? Com 3 capas, pode confundir vários fãs que de repente vão atrás do disco. Então, se você quiser, vai atrás da versão azul, né? Com os peixinhos na boca, porque é a versão que tem mais músicas. E aí vamos começar então a destrinchar aqui, né, a ficha técnica. Então, além dos músicos aqui, a gente tem a produção feita, né, pelo próprio Twilight, o Tommy Hansen, um cara bem conhecido aí em termos de produção de metal, né? Cara bem procurado, que deixou então um som bem limpo, né? Deu destaque aí aos instrumentos em momentos cruciais, então deixou a produção bem legal mesmo, né? Álbum gravado lá em 93,
lançado originalmente em 94. Né? Tem algumas coisas interessantes porque essas faixas extras, né, foram gravadas em 92, né, mas ganharam uma roupagem mais atualizada. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou comentar com vocês. Né? A ideia básica aí da capa, né, da dupla líder, né, do Finn Ziller e do Mike Darth, né, que assume aí toda vamos dizer assim, a composição do álbum. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aí, então. Cada faixa vamos dissecar música por música. Então, as duas primeiras, né, são aquelas que foram colocadas como extra, né, e tinha até uma gravação mais antiga, mas eu achei elas mais modernas e com o ar que a banda viria a se tornar. Né? Tanto a Salem, né, como a Struck by Destiny, muito prog metal, muito orientada para o metal progressivo, até symphonic prog, né? Numa linha aí, lembrando algumas coisinhas mais acessíveis do Queen's White, o Fates Warning, né? Mas muito mais sinfônico progressivo do que metal progressivo, né? Naquela pegada assim, começa com as guitarras pesadas, mas aí vai para aquele acústico progressivo mais lento, aí volta para o refrão. Então, as duas com uma construção muito parecida, né? E foi o que a banda fez depois quando trocou de nome. Tá? Então, usou essa mesma fórmula aí, dá uma paletada pesada, depois vai para uma linha acústica mais lenta, volta para a paletada pesada no refrão. Então, só essa paletada aí que me chamou a atenção. São duas músicas que realmente passaram assim, batido. Não sei porque colocar as duas no começo, talvez que a banda já estava pensando nesse relançamento em mudar o seu estilo, né? Então, mas só para quem curte realmente uma coisa menos metálica e mais sinfônico, progressivo, eu recomendaria essas duas músicas, né? Aí a gente tem então Flashbacks, né? Tem um clima já mais diferentão, né? Embora não seja meu estilo predileto, o baixo bem marcante assim, guitarra se sobressaindo ao teclado, né? Uma faixa já com um clima pesado, né? E seguida, né, pela pequena instrumental aí, aquela dedilhadinha, né, que é a Helios, que vai dar o clima para a próxima faixa, que me chamou a atenção. Embora tenha aquele ar também meio sinfônico, prog, um prog meio acessível, né, os vocais estavam muito legais, muito bem colocados no destaque vocal, né, uma construção mais simples, com um refrão mais legal, o que não é muito comum, né, no metal progressivo, tem várias trocas de passagens musicais. Aqui é uma faixa que tem esse ar progressivo, mas bem simples, né? A construção bem simples, embora não tenha funcionado assim, de forma perfeita, ficou uma faixa com um toque metálico. Você percebe que tem metal aqui nessa música, né? Ou seja, eles começaram a subir o tom, né? A partir aí dessas duas faixas intermediárias, né? A partir da quinta faixa a coisa começa a ficar mais pesada. E aí, né, vem faixas realmente com uma linha interessante, né, que elas são mais arrastadas, né? Parece que eles vão mudando, né? Cada duas faixas eles vão pegando um estilo um pouco mais, quase um doom metal, né? Que é essa faixa, The Meeting, né? Ela começa meio acústica, mas aí pega uma linha bem arrastada com um ar progressivo, né? Então me lembrou assim o instrumental do Morgana Le Fay, né? Mas com vocais bem limpos, bem melódicos, bem progressivos, né? Então, mas é uma faixa pesada, uma faixa com bastante peso, assim como a faixa título, a Eye for an Eye, né? Tem um ar meio fantasmagórico, assim, aqueles teclados tipo filme de terror, mais uma linha doom progressivo, assim, né? Com os vocais também mais soltos, bem interessante. Então, uma coisa legal. E no meio dela tem uma mudança de ritmo aí, aparecem umas guitarrinhas acústicas com fundo atmosférico, uma coisa mais ambiental. É o que dá um toque de criatividade, né, para a música, embora, como eu falei, não é o que eu prefiro, não é meu som predileto, mas ficou diferente. Então você pode perceber uma coisa diferente, você pode falar assim, nossa, saiu da fórmula, né? Os caras estão sendo mais criativos. Então pode ser que chame a atenção para quem gosta de um som aí pesado, progressivo. Essa faixa título pode ser bem interessante aí para o seu gosto. Seguindo, vamos aqui para o primeiro destaque mesmo, meu individual, que eu achei, que é a River of Styx, né? Aí o esquecimento. É uma faixa também arrastada, como a antiga, mas ela me lembra uma coisa mais pesada, assim, quase um metálica com uma pegada prog, né?
e vocais bem melódicos. Então os riffs são realmente pesados, o teclado é bem colocado, né? Se encaixa perfeitamente aí. Então gostei bastante dessa faixa, uma faixa que eu escutaria novamente, né? Mesmo sendo o meu estilo de música predileto, como eu já falei, mas é um destaque. Então gostei bastante dessa música aí, né? Já a COA é uma música esquisita, porque é uma letra mínima, aí tem uma letra com, sei lá, 10 palavras, né? Lembrando mais como se fosse uma trilha de filme, uma coisa assim mais para, sei lá, comercial de TV, embora ela seja longa, né? Tenha 5 minutos, né? Então parece às vezes que você, putz, os caras repetindo a fórmula meio que para ocupar espaço no disco. Então essa deu aquela impressão já de, pô, tá cansativo, a coisa tá, eles estão se repetindo, né? Então uma faixa que, seria talvez a pior, ela não é ruim, mas onde ela tá colocada, ela te deixa com uma pulga atrás da orelha, te deixa, poxa, de novo, a mesma fórmula, a mesma coisa, com uma letra pequena, sei lá, não me agradou, né? Nem a construção, nem a posição que essa faixa foi colocada. Então, não diria que para mim foi a mais desagradável desse álbum. Aí eu tenho as duas que eu acho que são as melhores do álbum, né? A Ghost, que trocou de nome, mas aí você vai até ver aí, né, no encarte, ela tá com o nome original, como Night, como Evil, né? Com os riffs assim quase trash, uma velocidade um pouquinho maior, né? Mais pesada, com vocais melódicos. Então eu achei uma faixa interessante, ela que chama atenção, você sacode um pouquinho sua cabeça, né? Você para de fazer o que está fazendo e presta um pouco de atenção nela. Uma faixa com construção simples, como eu falei, nada muito intrincado, mas que dá, né, a brecha para a próxima, que essa sim é a melhor do disco, a mais diferente, original, né, chamada Imperfection, né? Tem um som bem pesado no início, tem uma construção prog bem simples, mas com um refrão bem interessante, assim, um refrão meio modernoso, né, com efeitos vocais, ou seja, onde você percebe que a produção colocou o seu dedinho ali e falou assim, vamos fazer uma faixa aqui diferente para chamar a atenção, sair, né, do núcleo comum do álbum, sair de ficar rodando a mesma coisa, né, deixar a coisa mais linear. Então gostei bastante dessa faixa Imperfection, para mim é a melhor do disco, né, mesmo com esse refrão diferente, mais moderno, mas é isso que às vezes chama a atenção, né, fazer uma coisa diferente, escapar da mesmice para fazer uma música de destaque. Então tá aqui entre os 3 destaques, as 3 melhores músicas, né? Eu ficaria com essa, a Imperfection. Então se você quiser começar escutando esse álbum, vá para essa Imperfection, veja o que você acha, que para mim é a melhor faixa do disco. E terminando o álbum, To The End, né? Mais uma que segue aquele padrão, peso, melodia, um refrão interessante, bem construído, assim, também criativo, né? Então os caras deixaram para o final o mais legal e de repente... Se alguém começa a escutar um álbum aí, você baixa o álbum, começa a escutar as primeiras, pode ser que você ache que está tudo meio repetitivo e nem chegue nessas últimas duas, que são para mim o destaque, né, os destaques desse álbum. Tá? Então o álbum fica aí com pelo menos 3 a 4 faixas boas, tá, em relação ao resto. Então vamos lá, né? Tá na hora das notas. Então vamos começar aqui pela arte, né? Pô, a capa bem legal mesmo, é a mais legal das 3 capas, né? Mas lá nos encartes poderia ter alguma coisa um pouco mais diferente, né? Ficou aquela coisa basicona mesmo, meio preguiçosa, de fundo azul, né? E põe a mesma foto no fundo. Então a contracapa muito legal, né? Os peixinhos aí pela boca, pelo nariz, né? Embora o disco seja Eye for an Eye, né? Só não entrou peixe pelo olho. Então a arte fica com uma nota 7, poderia ser melhor, a ideia é muito boa, poderia ser melhor. Os músicos são de alto gabarito, né? Todos eles mandam muito bem, né, tudo encaixado, principalmente gostei do trabalho do baixo, do trabalho de bateria, as guitarras, né, muito bem colocadas, e o vocal excepcional, o cara acerta tudo ali, né, às vezes ele tá, na mixagem ele fica um pouco abaixo, né, de alguns instrumentos, mas acho que é normal, já que ele não é o compositor principal, né, ou talvez tenha sido contratado, sei lá, né, mas, todos os músicos muito bons, né. A produção também, acima da média, né? Poderia ter feito o que fez em algumas músicas, em todas, dar aquele pitaquinho, daquela mudadinha aqui e lá, né? Como na Imperfection,
né? Mais uma produção então que mostra a que veio, né? Então bem legal, as coisas bem encaixadas, som bem cristalino, os instrumentos você consegue identificar muito bem os instrumentos, uma produção boa, muito boa, tá? E é claro, as composições que na minha opinião podiam ser mais criativas, podiam ser de repente mais variadas ou talvez menos sinfônico ou prog, é o meu gosto pessoal, tá? Então tem 3 a 4 faixas muito boas, né? Em relação ao todo, para mim ficou então ali no meio do caminho, tá? Mesmo assim, a banda consegue uma nota legal ali, né? Uma média 7, acho que é uma nota ok para você se interessar e procurar outros trabalhos. Então tá aqui, né, na nossa composição, nosso quadrinho aqui do velocímetro, uma nota 7 para o Twilight, que virou depois Beyond Twilight, tá? Então tá aí, deixa o seu comentário se você concorda comigo, discorda. Se você não conhecer essa banda, né, vai procurar, escuta depois, põe aqui o seu comentário, tá bom? É isso aí, galera, até a próxima!